Olá, boa noite para vocês, meus seguidores, ou bom dia ou boa tarde. Segue a explicação agora de mais um capítulo de Apocalipse. Capítulo 8, vamos lá? E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Versículo 1. A abertura desse selo, ele introduz um momento de silêncio celestial, indicando assim uma pausa do julgamento final. No contexto da destruição de Jerusalém em 70 DC, esse silêncio pode ser interpretado como uma interrupção nas calamidades, como se fosse uma preparação, para o juízo final, Esse silêncio também pode refletir as orações dos santos, que conforme o Salmo 141:2 diz, subiam a Deus como incenso. O silêncio pode simbolizar a espera da ação divina após os anos de clamor do povo de Deus. Entende? Capítulo 8, versículo 2 ao 4. Vi também os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E outro anjo veio e pôs-se diante do altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E subiu a fumaça do incenso com as orações dos santos, da mão do anjo até diante do trono de Deus. Esses versículos, eles descrevem um anjo oferecendo as orações dos santos, como incenso diante de Deus. Isso simboliza o clamor do povo de Deus por justiça, especialmente a justiça contra Jerusalém. Porque muitos foram mortos, apedrejados, muitos que foram enviados por Deus, estavam cheios de corrupção e opressão. E o livro de Flávio José, vemos como o povo de Jerusalém clamava por libertação. Mas o juízo de Deus se cumpriu, através da invasão romana. Esse incenso, portanto, ele representa o clamor que finalmente será atendido, através dos juízos descritos nas trombetas. Apocalipse 8, verso 5. E o anjo tocou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou para a terra. E houve trovões e vozes e relâmpagos e um terremoto. Explicação deste versículo. Ele descreve uma ação dramática em que o incensário é lançado à terra, representando a libertação do juízo divino. Isso se alinha com a visão preterista, completa, que interpreta os eventos descritos como juízo, sobre Jerusalém, porque está conforme a profecia de Jesus em Mateus 24 e Lucas 21, O uso de trovões, vozes, relâmpagos e terremotos pode simbolizar a destruição caótica e o terror que tomaram Jerusalém durante o cerco romano, conforme detalhado no livro de Flávio José, um historiador daquela época que viveu lá dentro dos muros de Jerusalém. E o seu livro é top, procurem esse livro, Apocalipse 8, do 6 ao 7. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las, e o primeiro anjo tocou a trombeta, e fez-se granizo e fogo, misturado com sangue, e foram lançados à terra. E foi queimada 1/3 da terra e das árvores e de toda a erva verde. A primeira trombeta, ela descreve uma catástrofe natural, com granizo e fogo misturado com sangue, que queimam 1/3 da terra, árvores, ervas. Isso é interpretado como a destruição das defesas naturais de Jerusalém e de sua infraestrutura. O fogo pode simbolizar a devastação do cerco romano, o sofrimento que atingiu tanto os habitantes, quanto os recursos naturais, também da cidade, e a destruição total, terrível, em Jerusalém, que ocorreu no ano 70.
envolveu incêndios massivos e uma destruição generalizada. Apocalipse, né, capítulo 8, né, do versículo 8 ao 9 agora. O segundo anjo, né, ele tocou a trombeta e algo como um grande monte ardente com fogo foi lançado no mar. E o terço do mar se fez em sangue. E morreu o terço das criaturas que tinham vida no mar. E um terço das naus se destruiu. Explicação. Segunda trombeta, né? Ela descreve um grande monte, né, ardente lançado no mar, né? Causando destruição massiva. Isso, né, pode simbolizar a intensidade do ataque romano, que foi como uma montanha de destruição, levando à morte de muitos e ao naufrágio de muitas embarcações. No livro de Flávio Joséfo é descrita a morte de milhares de pessoas durante o cerco, assim como as dificuldades causadas pela destruição de recursos essenciais, né, para o povo judeu. Apocalipse 8, né, capítulo 8, do 10 ao 11. A terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardente como uma tocha, e caiu sobre o terço dos rios e sobre a fonte das águas. E o nome da estrela é Absinto. E o terço das águas se fez em absinto. E muitos homens morreram dessas águas, porque fizeram amargas. A terceira trombeta aqui, ó, ela descreve, né, uma estrela chamada Absinto, que caiu sobre a fonte das águas, né, tornando-as amargas. Essa visão ela pode representar a corrupção interna de Jerusalém, né, que havia desde a época de Jesus e piorou até o ano 70. E Jerusalém e a dificuldade de encontrar recursos vitais também durante o cerco, né? O absinto, ele é uma erva amarga, muito amarga, e ela simboliza amargura e sofrimento que o povo de Jerusalém experimentou. Flávio Joséfo detalha em seu livro, né, com as condições de vida nas cidades sitiadas eram insustentáveis, como fome extrema e sofrimento extremo, né, refletindo essa amargura, né? Apocalipse 8, do 12 ao 13. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferido o terço do sol, o terço da lua e o terço das estrelas, de maneira que o terço deles se escureceu, e o dia não brilhou por um terço dele, e da mesma forma a noite. A quarta trombeta essa quarta trombeta, né, traz, né, o escurecimento do sol, lua e estrelas. Isso pode simbolizar o enfraquecimento da luz espiritual e política de Jerusalém durante o cerco romano. A cidade estava perdendo sua glória e a luz de seu templo, né, que era a glória deles, né, mergulhando em trevas espirituais e físicas. Flávio Joséfo mencionou como as tensões e os conflitos internos combinados com o cerco romano mergulharam Jerusalém em um estado de desespero total. Então, esses versículos eles descrevem o juízo que se abateu, né, sobre Jerusalém e o sofrimento do povo, cumprindo as profecias de destruição, né, que se materializaram na queda da cidade em 70 DC, como descrito, né, no livro de Flávio Joséfo, né? É um historiador da época, conforme eu já havia dito. É um livro muito interessante de vocês adquirirem, para você que quer ter um entendimento de Apocalipse, lá relata o que aconteceu. Aí você associa com Apocalipse, lendo o livro, você vai ter o entendimento na hora. Obrigado por mais esse vídeo.